cerveja é uma das bebidas alcoólicas mais antigas do mundo. Não há um ano exato para sua criação, mas acredita-se que a produção de cerveja tenha começado por volta de 5000 a.C. Os sumérios, que viviam na Mesopotâmia, atual Iraque, são geralmente acreditados como os primeiros a fermentar cereais para fazer uma bebida que se assemelhava à cerveja. Eles até tinham uma deusa da cerveja chamada Ninkasi. Então, podemos dizer que a cerveja tem raízes profundas na história humana, remontando a tempos bem antigos. Os sumérios, vivendo na região entre os rios Tigre e Eufrates, desenvolveram uma bebida fermentada a partir de cereais, como cevada e trigo. Essa bebida é considerada uma precursora da cerveja moderna. Os sumérios até escreveram hinos para Ninkasi, a deusa suméria da cerveja, que incluíam receitas para a produção da bebida. Eles fermentavam o pão de cevada em água, resultando em uma bebida nutritiva e alcoólica. Ao longo do tempo, o conhecimento sobre a produção de cerveja se espalhou por todo o Oriente Médio e Europa, evoluindo ao longo dos séculos. Cada cultura adicionou sua própria marca à bebida, usando diferentes ingredientes e técnicas. A cerveja, como a conhecemos hoje, passou por muitas transformações e refinamentos ao longo da história. Depois dos sumérios, a arte de fazer cerveja foi adotada pelos babilônios, que conquistaram a Mesopotâmia. Eles produziram diferentes tipos de cerveja, alguns adoçados com mel e aromatizados com especiarias. Os egípcios também abraçaram a produção de cerveja, tornando-a parte integrante de suas dietas. A cerveja egípcia era consumida por todas as classes sociais e oferecida aos deuses. Eles usavam um tipo de pão não fermentado como base, que era embebido em água para fermentar. Na Idade Média, a produção de cerveja passou para os mosteiros europeus, onde monges aprimoraram a técnica, introduzindo o lúpulo como ingrediente. O lúpulo não só adicionava amargor e aroma, mas também agia como conservante, permitindo que a cerveja durasse mais. Com o tempo, a cerveja se espalhou por toda a Europa, tornando-se uma bebida comum em muitas nações. No século XIX, a Revolução Industrial trouxe inovações, como a refrigeração, que permitiu a produção de cerveja em larga escala e o transporte para longas distâncias. Hoje, a cerveja é uma das bebidas alcoólicas mais populares globalmente, com uma variedade infinita de estilos e sabores. A evolução da cerveja é um tema vasto. Após a introdução do lúpulo pelos monges medievais, a cerveja passou por várias fases de desenvolvimento. No século XV, na Baviera, Alemanha, surgiu a Lei da Pureza, ou Reinheitsgebot, que determinava que a cerveja só poderia ser feita com 3 ingredientes: água, cevada e lúpulo. O papel das leveduras ainda não era conhecido. Essa lei ajudou a padronizar a qualidade da cerveja e ainda influencia a produção de cerveja na Alemanha até hoje. No século XVIII, a Revolução Industrial trouxe mudanças significativas. A invenção da máquina a vapor e a refrigeração artificial permitiram uma produção em larga escala e o armazenamento da cerveja por mais tempo, mantendo sua qualidade. No século XIX, Louis Pasteur fez descobertas fundamentais sobre o processo de fermentação e o papel das leveduras, levando a uma melhor compreensão do processo de fabricação da cerveja. Nessa época, também houve o desenvolvimento de estilos clássicos de cerveja, como a Lager, originária da Europa Central. Na década de 1970, surgiu o movimento da cerveja artesanal nos Estados Unidos, em resposta à produção em massa e padronização das grandes cervejarias.